Esperar que um homem confesse o que sente é como esperar que uma estrela cadente caia bem no meio da sua sala. Quase impossível e extremamente doloroso. O que quase ninguém te conta é que os homens também sofrem, mas fazem isso em silêncio. Não é porque não se importam, é porque foram ensinados a esconder. Hoje você vai entender o que ele nunca teve coragem de dizer, mas que a alma dele grita quando acha que você não está olhando. Sabe aquele tanto faz que ele solta como se não fosse nada? Muitas vezes esconde noites de insônia. Por fora ele parece calmo, intocável. Por dentro, cheio de rachaduras. Carl Jung dizia que tudo o que negamos, nos controla. E muitos homens negam o que sentem por medo. Só que as pistas estão ali, invisíveis para quem não sabe ver, mas óbvias para quem enxerga com clareza. Hoje você vai conhecer 7 sinais ocultos de um homem que está sofrendo por você, mesmo que em silêncio. Antes de tudo, você precisa entender uma coisa. O homem que sofre por você não vira poeta, ele vira ator. Finge que está tudo bem, atua como se nada tivesse mudado. Mas o corpo dele entrega, a linguagem dele, os gestos, a energia. Tudo muda quando você se aproxima. Ele te observa quando acha que você não está vendo. O olhar dele é contraditório. Ao mesmo tempo em que encontra paz em você, também encontra a guerra que ele não quer travar. Primeiro sinal, ele evita te fazer perguntas pessoais, mas presta atenção em tudo. Parece indiferente, mas guarda detalhes que até você esqueceu. A forma como você falou algo. O dia em que você estava triste. Esse silêncio não é desinteresse, é medo. Medo de se envolver demais e se perder no processo. Uma vez uma aluna minha, vou chamar ela de Mariana, me contou sobre um cara que conheceu numa viagem de trabalho. Eles se esbarraram numa conferência, começaram a conversar sobre assuntos leves, trocaram uns olhares mais demorados e no fim do dia estavam jantando juntos, sem nem ter planejado. A conexão era boa, sabe? Fluía. Mas tinha uma coisa que incomodava a Clara. Ele nunca fazia perguntas sobre a vida dela. Nada sobre a infância, os medos, os sonhos. No máximo, você gosta mais de frio ou calor? Super superficial. Só que ao mesmo tempo, ele lembrava de cada coisinha. Uma vez ela falou que detestava molho de tomate muito ácido, e ele pediu para o garçom trocar o dela sem ela nem perceber. Outra vez, ela chegou cabisbaixa e só disse que tinha tido um dia difícil. Ele não perguntou nada, mas mandou uma mensagem no dia seguinte, perguntando se ela queria companhia ou silêncio. A Clara me disse, ele parece distante, mas às vezes me olha como se enxergasse tudo, até o que eu tento esconder. E é aí que entra o primeiro sinal. Quando um homem evita perguntas pessoais, mas te observa com essa atenção sutil, não é descaso, é defesa. Tem gente que não pergunta porque tem medo das respostas. Medo de se envolver tanto com o outro a ponto de perder o controle de si mesmo. Esse silêncio dele é como se dissesse, se eu souber demais, eu me entrego. E se eu me entregar, eu me perco. É difícil identificar isso no começo. Parece frieza, mas é só alguém que está tentando proteger o próprio coração. E, ironicamente, faz isso enquanto segura o seu com cuidado. E é justamente aí que começa o segundo sinal. Segundo sinal, ele desaparece nos momentos em que você mais espera presença. Justo quando você precisa de um gesto, ele some. Mas não porque não quer estar com você. É porque estar perto dói. Jung dizia que a alma se protege escondendo o que mais deseja. Então pare e pense. Ele está fugindo de você? Ou do que sente por você? A resposta pode ser desconcertante. Ele se afasta, não porque não se importa, mas porque se importa demais. Isso aconteceu com uma das mulheres mais sensíveis que já conheci, se chama Luísa.
Ela tinha 34 anos, é fisioterapeuta e vive numa rotina corrida entre o consultório, aulas de pilates e os cuidados com o pai, que está se recuperando de uma cirurgia. Mesmo assim, ela sempre encontra tempo para oferecer o ombro a quem precisa, o tipo de pessoa que todo mundo procura quando o mundo desaba. Foi justamente no meio de um desses momentos difíceis que ela me procurou. Estava fragilizada. Tinha perdido uma paciente muito querida e no mesmo dia recebeu uma ligação dura do hospital sobre o pai. Ela contou que tudo o que queria era ouvir a voz do Daniel, um homem com quem vinha se envolvendo há meses. Mas ele sumiu, literalmente. Não atendeu, não respondeu. Silêncio total. E o pior, 2 dias antes ele tinha mandado mensagem dizendo o quanto ela fazia bem para ele, o quanto estar perto dela deixava os dias mais leves. Parecia entregue, presente. Então por quê? Justo quando ela mais precisava, ele desapareceu. E aí entra o segundo sinal. Alguns homens somem nos momentos mais delicados, justo quando você está esperando um gesto, um abraço, uma palavra. E é cruel, porque parece rejeição. Mas às vezes, não é. Com o Daniel foi assim. Luísa me contou que, uma semana depois, ele reapareceu pedindo desculpas. Não tinha nenhuma justificativa prática. Ele só disse: "Eu me assustei. Ver você fragilizada me fez sentir coisas que eu não estava preparado para sentir." Às vezes o silêncio e a ausência não são falta de interesse. São intensidade demais. São sentimentos tão grandes que viram dor. Jung tem uma frase que encaixa perfeitamente nisso. A alma se protege, escondendo o que mais deseja. E é disso que se trata. Quando ele some, não é porque você é pouco, é porque você para ele é muito. E ele não sabe como lidar. Então respira e pensa com calma. Ele está fugindo de você, ou do que sente por você. A resposta pode não aliviar o coração de imediato, mas ela revela algo importante. Porque quem se afasta, às vezes, não é quem sente menos, é quem sente tanto, que fica com medo de se perder nisso. E é aqui que aparece o terceiro sinal, aquele que parece contraditório, mas diz muito sobre a verdade que ele não consegue dizer em voz alta. Vou te contar a história da Helena, uma arquiteta de 38 anos que mora em Belo Horizonte. Independente, centrada, daquelas que sabem exatamente o que querem, mas que, no fundo, ainda carregam algumas feridas antigas que ninguém vê. Quando ela conheceu o André, foi como se algo adormecido dentro dela acordasse. Ele era gentil, tinha um olhar profundo, daqueles que parecem enxergar além da superfície. Mas, ao mesmo tempo, parecia sempre travado, quase como se estivesse tentando lutar contra o que sentia. E aí começou a enxurrada de sinais. Terceiro sinal. Toda vez que Helena se aproximava, o corpo do André entregava. Ficava inquieto, mexia nas mãos, evitava o olhar. Ou então fazia o contrário. Sustentava o olhar com tanta intensidade que ela mal conseguia manter. Como se dissesse com os olhos tudo o que a boca jamais teve coragem de falar. Era uma dança silenciosa entre o impulso de fugir e o desejo de ficar. Uma tensão invisível, mas tão forte que dava para cortar o ar. Helena sentia, mas fingia que não, porque às vezes é mais fácil ignorar a verdade do que encarar o medo de ser rejeitada. Mas essa tensão era a verdade dele disfarçada de frieza. Quarto sinal. Ele agia como se ela não significasse nada, mas reagia como se ela fosse tudo. Bastava ela sumir um pouco, e ele aparecia do nada com alguma desculpa boba. Curtia uma foto antiga, respondia um story com uma frase solta. Uma vez ela demorou a responder uma mensagem e ele simplesmente sumiu por dias. Mas nos bastidores, assistia tudo. Acompanhava cada postagem, sabia até o nome da planta nova que ela tinha comprado.
E aí vem a pergunta que muda tudo. E se o silêncio dele for, na verdade, um grito preso? Jung dizia que a sombra guarda tudo o que a gente esconde por medo. E muitos homens vivem nessa sombra, amando em silêncio, desejando sem tocar, se conectando sem ter coragem de chegar perto. Já sentiu que alguém te dizia muito, mesmo sem falar uma palavra? Conta aqui nos comentários. Eu recebo todo o amor do universo. Se isso já te atravessou de alguma forma. Tem homem que sofre em silêncio e não manda mensagem, mas se conecta na mesma hora que você. Ele não puxa assunto, mas vê tudo. Não pergunta, mas sabe. Jung chamaria isso de o perseguidor ferido. Alguém que ronda, que observa de longe, não porque quer te provocar, mas porque precisa sentir que ainda está ali, perto, nem que seja só pela lembrança. Quinto sinal. Ele começa a buscar sua validação sem dizer isso. Posta músicas com letras que parecem indiretas. Faz piadas que só você entenderia. Fala com outras pessoas, mas cada palavra parece escrita para você. Ele precisa que você veja, porque dentro dele, cada vez que você reage, é como se dissesse, ainda tô aqui. E é por isso que, mesmo sem admitir, ele cria formas silenciosas de te alcançar. É o jeito dele gritar, sem abrir a boca, e quando você aparece, algo dentro dele acende. Mas também se quebra, porque sentir tanto e não poder viver esse sentimento é uma prisão. Você sabia que os homens reprimem o dobro de emoções que as mulheres? Estudos comprovam isso. Foram ensinados a calar, a esconder, a fugir da própria vulnerabilidade. Por isso o sexto sinal dói tanto, a frieza fingida. Quanto mais ele sente, menos demonstra. Se de repente ele fica frio, distante, seco, não se engane. Pode ser que dentro dele esteja acontecendo um verdadeiro caos. Essa frieza é só a máscara do sentimento que ele não sabe como lidar. E então vem o sétimo sinal. Ele evita falar de si, dos próprios sentimentos, mas te ouve com uma intensidade que assusta. Você mal começa a falar, e ele já entende o que você está sentindo. Quer aliviar sua dor, mesmo que nunca fale da dele. É como se quisesse te proteger do que ele próprio não sabe nomear. Jung dizia que muitas vezes a gente projeta as próprias feridas ajudando o outro. E esse homem te entende tanto, não porque está inteiro, mas porque carrega a mesma dor, só que em silêncio. E tem ainda um último sinal, quase imperceptível. Ele começa a te escrever e apaga. Você já viu? Ele fica online, aparece digitando e nada chega. Não é coincidência, é o conflito interno dele se rasgando. Ele escreve para aliviar. E ao mesmo tempo, cada palavra dói. Porque o que ele quer te dizer é também o que ele mais teme confessar. O que nunca foi dito é amor preso na garganta. Quer saber qual desses sinais está mais presente na sua história? Responda agora ao quiz e descubra como está a sua vida amorosa agora. É rápido, intuitivo e pode te trazer respostas que você nem imaginava. Porque às vezes, o que parece desinteresse é só alguém lutando contra o próprio coração. E é a partir disso que a gente começa a entender o próximo passo. Sétimo sinal. Ele evita tudo o que lembra você. Músicas, lugares, até pessoas. Não porque queira te esquecer, mas porque lembrar te desarma. Na psicologia isso se chama evitação emocional, um mecanismo de defesa. Mas quanto mais ele tenta fugir de você, mais pensa em você. Porque ninguém foge do que não importa. Se algo dói, é porque ainda vive dentro dele. E quer uma prova? Presta atenção em como ele fala com você. Às vezes é seco, frio, outras, atencioso e profundo. Essa inconsistência não é descaso, é sinal de guerra interna. Ele quer se aproximar, mas teme o preço. Jung dizia que todo crescimento nasce de um conflito interno. Talvez ele esteja vivendo sua própria metamorfose emocional. E você, sem saber,
seja o estopim disso tudo. Não se trata de justificar, mas de entender que você pode estar testemunhando uma guerra que não começou com você. O sofrimento masculino é um idioma silencioso. Eles aprenderam a amar escondendo, não mostrando. Por isso, as verdadeiras declarações deles não vêm em palavras, vêm nos silêncios, não em grandes gestos, mas nos pequenos detalhes. O homem que sofre por você não vai tornar isso óbvio. Mas se você aprender a ler nas entrelinhas, vai encontrar um universo emocional que a maioria das pessoas nem imagina que existe. Porque amar, às vezes, é saber enxergar o que está invisível. E aqui vem o maior paradoxo de todos. Quanto mais ele se afasta, mais deseja que você o procure. Não por manipulação, mas porque está sofrendo em silêncio, dividido entre orgulho e desejo. Jung chamava isso de eu fragmentado. E ele é exatamente isso agora. Uma parte tentando se proteger, outra implorando para ser compreendido. Não vá atrás dele por pena, mas também não ignore esse grito escondido na distância. Disseram a ele que homem não chora, mas ele se quebra, sozinho, no carro, no chuveiro, nas madrugadas de insônia, onde ninguém vê, onde ele não precisa explicar que sente. Então, se de repente ele some sem motivo, não pense que é desinteresse. Talvez ele esteja tentando se tornar o homem que acredita que você merece, mesmo sem saber como fazer isso. Você está mais perto de entender algo que poucos enxergam. O que um homem cala não é falta de amor, é medo de ser ferido. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Esse canal não é só mais um conteúdo. É uma lente, um jeito mais profundo e humano de olhar o amor. E o que vem a seguir pode mudar completamente como você entende os sentimentos. Você está disposta a enxergar o que os outros preferem ignorar? Então fica, porque o mais importante ainda não foi dito. Tem momentos em que esse homem parece frio, distante, até cruel. Mas agora você já sabe. Isso pode ser só a armadura. Jung dizia que o verdadeiro eu aparece no conflito. E ele está em conflito, não com você, mas com o que sente por você. Cada afastamento, cada silêncio, cada ausência. Pode ser o jeito desesperado dele de não afundar ainda mais num sentimento que não consegue controlar. E agora vem a pergunta inevitável. O que fazer quando você reconhece essas sinais? A resposta não é salvar, nem justificar atitudes que te machucam. É entender de onde elas vêm. Porque compreender não é o mesmo que aceitar, mas transforma. E às vezes, mudar o olhar é tudo o que você precisa para tomar decisões mais conscientes. Conhecimento emocional é poder. E você hoje acabou de subir de nível. Amar em silêncio tem um custo. Drena, machuca. Dar sem receber é esperar sem saber. Consome a alma. Mas muitas vezes, o que te destrói não é o que o outro faz. É o que ele não consegue dizer. Se ele sofre por você e não fala, também está se partindo por dentro. Porque o silêncio cobra a caro. E quem ama sem retorno, aos poucos, vira sombra de si mesmo. Quer saber se ele ainda pensa em você? Observe como ele reage à sua ausência. Quem não sente, não muda. Mas se depois do seu afastamento ele se mostra mais frio, impulsivo, instável, esse é o luto dele. O luto de algo que talvez ele nunca tenha tido coragem de viver. O inconsciente age antes da razão. E se ele está sofrendo, o comportamento vai gritar, mesmo que a boca permaneça em silêncio. Você não precisa de uma confissão, precisa de atenção. Existem sinais que não são palavras, mas falam tão alto quanto qualquer declaração. Se você vê tristeza nos olhos dele quando te vê sorrindo com outro, se o tom muda quando ele te ouve feliz, se ele evita certos assuntos com você, ele está falando sim, mas na linguagem da alma ferida.
Talvez ele ainda não esteja pronto para te amar como você merece. Mas isso não apaga o que sente. Só revela que, por enquanto, o medo é maior que o amor. Você sabia que muitos homens sentem culpa por amar sem saber demonstrar? Eles se sentem fracos, perdidos, porque o amor vira frustração